E aí, tudo bem? A gente vai embarcar hoje numa uma viagem bem fascinante, na verdade, para dentro da fábrica do futuro. A gente vai descobrir como é que a inteligência artificial está, sabe, redesenhando completamente o chão de fábrica. É uma transformação e tanto. E para a gente começar essa conversa, eu queria lançar uma pergunta. Pensa aí. O que é que mais tira o sono de quem gerencia uma fábrica moderna, de alta tecnologia? O que mais assombra a eficiência, a produtividade? Olha, não é a concorrência, não é nem o custo da matéria-prima, é uma coisa bem mais imediata. É isso aí, uma única parada não planejada. Parece pouco, né? Mas uma falha, uma só, pode começar um efeito dominó catastrófico custando milhões. Milhões mesmo, em tempo de inatividade. E é exatamente esse o problema que a inteligência artificial chegou para resolver. Ok, mas para a gente entender de verdade o tamanho dessa revolução, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha no que ela está substituindo, né? Vamos ver como era o jeito antigo de fazer as coisas. A automação clássica, não vamos negar, foi um salto gigantesco. Pensa só, máquinas que seguem scripts, comandos pré-programados, com uma perfeição que a gente admira. Só que tem um problema. O mundo real, ele não segue script, né? Qualquer pequena variação, qualquer coisa inesperada e pronto. Esse sistema todo rígido pode simplesmente travar, parar completamente. E olha, a IA não apareceu assim do nada, como mágica. Ela é, na verdade, o próximo passo bem lógico numa jornada bem longa de evolução industrial. Essa evolução industrial foi marcada por uns saltos gigantescos, né? A gente saiu lá da força do vapor, passou para as linhas de montagem, depois veio a automação com os computadores e agora a gente chegou na chamada indústria 4.0. E aqui a coisa muda de figura. As máquinas não só executam tarefas, elas pensam, elas se comunicam entre si. Tudo isso graças à internet das coisas e, claro, ao Big Data. Tá, mas como é que a IA funciona na prática, no dia a dia? O melhor jeito de pensar nisso é como se fosse um kit de ferramentas, sabe? Só que com superpoderes. E cada superpoder resolve um dos grandes desafios da indústria. E o primeiro superpoder dessa caixa de ferramentas é basicamente ver o futuro. É a manutenção preditiva, a capacidade de saber que uma máquina vai quebrar antes que ela quebre de verdade. Funciona assim. É como se a gente desse um sexto sentido para as máquinas. Um monte de sensores fica coletando dados o tempo todo, vibração, temperatura, tudo. Aí a IA pega esses dados e analisa os padrões de falhas que já aconteceram para prever quando um componente específico vai dar problema. O resultado é uma manutenção cirúrgica. Ela acontece exatamente quando precisa, nem antes, nem depois. E isso elimina aquelas paradas inesperadas e, claro, um monte de custo desnecessário. Ok, vamos para o próximo superpoder. Esse é o olho perfeito. É a visão computacional. Imagina só, um sistema de inspeção de qualidade que, bom, nunca pisca, nunca se cansa e, o mais incrível, consegue enxergar defeitos que são simplesmente invisíveis para o olho humano. E o processo é de uma rapidez e precisão absurdas. Funciona em 3 passos. Primeiro, uma câmera de alta velocidade captura a imagem do item. Depois, uma rede neural, que é a mesma tecnologia que a gente usa em reconhecimento facial, por exemplo, analisa cada pixel dessa imagem procurando qualquer imperfeição, por menor que seja. E por fim, em milissegundos, o sistema decide, aprovado ou rejeitado. É um nível de qualidade e velocidade que, vamos combinar, é impossível de alcançar com inspeção manual. E o mais legal é que o impacto disso vai muito, mas muito além do chão de fábrica. A IA está otimizando a cadeia logística inteira. Sabe, desde prever a demanda de um produto para não ter estoque parado, até gerenciar aqueles robôs que a gente vê em armazéns gigantes e calcular as rotas de entrega mais rápidas e econômicas. Agora, a gente precisa parar para entender um ponto que é crucial aqui. Muita gente confunde, mas nem toda automação é igual. Existe uma diferença fundamental, gigante, entre um robô que só segue ordens e um que, de fato, toma decisões. A diferença é até simples de entender, mas é importantíssima. Automação é seguir um roteiro. Pensa num braço robótico que repete o mesmo movimento, milhares de vezes, sem errar. Isso é automação. Já a autonomia, autonomia sobre improviso. O sistema consegue avaliar o ambiente em tempo real e decidir qual é o melhor caminho a seguir. É como um robô que encontra um obstáculo e, em vez de parar, ele desvia. Para ficar bem claro, vamos pensar num exemplo prático. Sabe o AGV, o veículo guiado? Ele é como um trem. Ele precisa de um trilho ou uma trilha fixa, e se tiver alguma coisa no caminho, ele simplesmente para e espera.
Já o AMR, que é o robô móvel autônomo, ele é como um carro com um GPS super inteligente. Ele mapeia todo o ambiente e, se encontrar um obstáculo, ele não para. Ele recalcula a rota na hora para chegar onde precisa. A flexibilidade é outra, né? Certo. Tudo isso que a gente viu nos leva à grande questão, né? Quais são os benefícios reais de tudo isso? E qual é a visão de futuro para a indústria com essa tecnologia toda? Então vamos falar de grana, de impacto financeiro. Um caso real de uma empresa real. Um sistema de manutenção preditiva gerou uma economia de R$ 32 mil por mês. E isso só por evitar paradas não planejadas. Esse é o custo de deixar uma máquina parada. E sabe o que é mais impressionante? O retorno desse investimento. Com essa economia, a tecnologia se paga em pouco mais de 3 meses. 3,1 meses, para ser exato. É um exemplo claríssimo de como a eficiência aqui se traduz em resultado financeiro e rápido. Mas olha, o verdadeiro impacto disso tudo vai muito além do dinheiro, dos lucros. O que a gente está testemunhando aqui é o nascimento de um paradigma industrial completamente novo. Essa é a chamada Indústria 5.0. A grande ideia aqui é criar um sistema onde a tecnologia está a serviço das pessoas, e não o contrário. Um ambiente de trabalho mais seguro, mais criativo, onde ser eficiente também significa ser sustentável, otimizando cada gota de energia, cada pedaço de matéria-prima. E, finalmente, onde as fábricas são resilientes, ou seja, elas conseguem se adaptar rápido a crises e a qualquer mudança no mercado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a tecnologia não está aqui para substituir as pessoas, mas sim para colaborar com elas, quais são os limites? O que é que a engenhosidade humana e a inteligência artificial podem construir juntas? A fábrica do futuro, pelo visto, não é só inteligente. Ela é, acima de tudo, uma grande parceira na inovação.